Olá, olá, olá! Eu sou o Serginho Henrique e este é o Pastiche, num dia para conversarmos sobre psicoterapia. No mês de setembro, a Organização Mundial da Saúde promove a campanha Setembro Amarelo, visando a preocupação com pessoas que possam estar sofrendo conflitos psicológicos e eventualmente tenham a intenção de se suicidar. São muitos os casos que levam ao suicídio. Mas eu não vou aqui sequer chegar a esta questão. O que eu quero falar hoje é um pouco a respeito da importância da psicoterapia. Aos 20 e poucos anos eu tinha me mudado para São Paulo, estava fazendo faculdade e lidando com uma série de conflitos, justamente em torno dessas questões de me tornar adulto. Morar numa outra cidade, ter a pressão social de dar conta da própria vida, lidar com a minha sexualidade e viver sob circunstâncias de bastante pressão, como nós todos vivemos hoje em dia. E eis que, por curiosidade, eis que por um certo interesse intuitivo, eu decidi procurar o auxílio psicológico lá da universidade, no Instituto de Psicologia da USP. Passei 2 ou 3 meses ali num acompanhamento com uma das alunas e depois ela me encaminhou para o meu primeiro processo de verdade de psicanálise. Hoje, algum tempo depois, eu reconheço o quanto aquilo foi fundamental na minha vida e aprendi algumas nuances, algumas diferenças entre psicanálise e psicoterapia. Talvez eu não saiba explicá-las e definitivamente isso não vem ao caso agora. Mas nesse meu primeiro processo, eu passei por 5 ou 6 anos com uma mesma psicanalista e fui descobrindo coisas e mais coisas sobre mim mesmo. A psicanálise ou mesmo a psicoterapia, elas não são nada fáceis. Elas têm um custo emocional muito grande e as questões que você vai descobrindo dentro de você podem, às vezes, te causar uma certa insegurança, um certo medo ou até um certo estranhamento de você com você mesmo. Aquele processo foi fundamental. Eu comecei a frequentá-lo justamente no momento em que muitas dessas questões da vida adulta estavam me atormentando e eu só fui terminar esse processo quando eu já estava efetivamente adulto e já tinha conseguido o meu primeiro e único emprego até agora. Depois dessa experiência, fiquei algum tempo sem acompanhamento psicanalítico aprofundado. Eu pipoquei em um ou outro terapeuta, até que um acontecimento bastante circunstancial na minha vida no passado me fez procurar novamente o acompanhamento psicológico. Desta vez, eu estou fazendo um acompanhamento com uma psicóloga de fato, uma psicoterapeuta, e não com uma psicanalista, embora a minha primeira psicanalista também fosse psicóloga. O que vem ao caso é, quanto mais eu reflito sobre a importância de ter um acompanhamento psicológico, de ter alguém profissional com quem você possa falar abertamente sobre as suas questões, é absolutamente fundamental nos dias de hoje. A gente vive num mundo em que as pessoas consideram que tratar de questões emocionais seja coisa de doido, ou de viado, ou de fracos, ou de qualquer dessas bobagens. O caminho é o inverso. Quanto mais você tiver a possibilidade de ouvir a si mesmo num processo psicoterápico, num processo psi, qual que seja, mais você vai descobrir o quanto a sua vida pode fazer sentido e o quanto ela pode valer a pena. Tantas e tantas vezes a gente entra em conflito com a própria existência, com a própria circunstância, porque simplesmente se recusa a entender o que esteja se passando. Eu já tive momentos bem dificultosos dentro dos meus processos de psicoterapia. A gente sempre tem aqueles receios de lidar com as questões de pai e mãe. A gente sempre tem aquele receio de que o psicólogo te diga que você precisa romper esta ou aquela relação. Isto não é verdade. Quando se está falando sobre pai e mãe dentro de um processo de terapia, você não está exatamente falando sobre o seu pai ou a sua mãe pessoalmente. Mas você está ali traduzindo, tentando traduzir como essas figuras ou outras que possam cumprir este papel na sua vida tiveram importância no seu processo de formação psicológica. Já consolidadamente adulto, eu me sinto bastante apto para olhar a riqueza da contribuição dos meus pais para a minha formação, mas não só deles. Outras tantas pessoas que foram aos poucos me ajudando a estabelecer o funcionamento psíquico que a minha mente tem. Ao longo de um amadurecimento, todos nós vamos como que formatando o nosso cérebro para agir deste ou daquele modo. Ao longo da nossa vida, a gente vai moldando a nossa mente para agir de algumas maneiras pré-estabelecidas. As nossas relações de vida vão, de algum modo, colocando circunstâncias, casos, ocasiões com os quais a gente lida o tempo todo, com os quais a gente opera a si próprio no mundo. Um processo psicoterapêutico ou um processo psicanalítico vão efetivamente traduzir isso.
como a sua mente trabalha, como a sua mente funciona e como você pode, de algum modo, se precaver ou tentar até alterar o funcionamento mental. Se você prestar bastante atenção na sua vida, nas suas relações, é muito provável que você perceba que repete certos padrões que recebeu desde criança, não só dos seus pais, mas de toda uma sociedade que te circunda. Não há problema algum nisso, muito pelo contrário. A consciência dessas circunstâncias psíquicas, fazem com que a gente amadureça e possa lidar com as questões da vida de outros modos. É desafiador ficar num processo psicoterapêutico porque às vezes você estranha a si mesmo e começa a achar que não quer saber de certas coisas. Nós todos temos uma quantidade de traumas com as quais temos que lidar e nós todos precisamos assumir a responsabilidade de ser quem somos, de ser quem se é. O grande benefício e o grande desafio das psicoterapias é exatamente o mesmo: como você lida com você, como você lida com as suas circunstâncias psíquicas. Isso pode ser radicalmente produtivo, isso pode ser radicalmente assustador, isso pode ser radicalmente transformador. E ser radicalmente transformador não significa que seja ruim, significa que você toma consciência de você mesmo, você toma consciência da sua história e tem a chance de compreender melhor a sua vida e as suas escolhas. Eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem fazer psicoterapia, seja psicanálise, seja um acompanhamento psicológico, ou seja de qualquer esfera. Gostaria muito que todos tivessem coragem de se manter dentro do processo, para que ele realmente se torne um processo. Psicólogo não é um médico, em que a gente vai de vez em quando, trata uma coisinha que tá ruim e deixa de ir. O psicólogo ou psicanalista vão, ao longo de toda uma trajetória, acompanhar a maneira como você lida com a sua vida. E isso não tem fim. Talvez eu esteja falando que eu não acredito em alta da terapia, ou que eu não acredite que se vá a um processo terapêutico para tratar desta ou daquela questão pontual e pronto, está resolvido. Não. Um psicólogo, um psicanalista não vai resolver a sua vida, mas vai te ajudar a perceber como você olha para ela. E talvez te ajude a perceber como você pode tornar as suas relações mais válidas. Ou, por outro lado, que você possa perceber como determinadas relações talvez estejam inadequadas na sua vida e como transformá-las. Se tem uma coisa que a minha família e o processo terapêutico me ensinaram, é responsabilidade emocional. Dentro de uma relação, nós todos somos agentes ativos, nós todos somos corresponsáveis pelo estado de coisas em que as nossas relações, as nossas pessoas, as nossas situações se dão. Se você tiver a oportunidade de frequentar o processo terapêutico, faça isso. E não abra mão do seu processo. Terapia não é algo barato, mas há inúmeros recursos, inúmeras formas de se fazer terapia sem pagar nada. Ou muitos e muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, muitas clínicas de psicologia têm diversas maneiras de facilitarem e possibilitarem o seu acesso ao processo psicoterápico. Não tenha medo de se conhecer. Isso vai transformar a sua vida. Ou melhor, não tenha medo de se conhecer e de se apropriar de você, da sua história e dos seus afetos. Ao longo das próximas semanas, eu pretendo continuar postando no meu Instagram uma série de clínicas e projetos que atendem gratuitamente aqui em São Paulo ou que atendem a preços populares. Eventualmente, se você conhece um psicólogo ou alguém ou uma clínica que tem esse tipo de atendimento, pode me mandar. Eu pretendo postar em breve, ao longo das próximas semanas, para que a qualquer momento você tenha a certeza de que pode contar com um profissional que vai te ajudar. E se você já está no processo, acredite nele. É bastante dolorido, mas você se aprimora cada vez mais e se apropria cada vez mais da própria vida. Cuide-se. A sua mente é mais importante do que você imagina. I want your love.